gostaria de te perguntar, com 1000 escusas, sobre a questão da doação do senhor banqueiro Vorcaro para um suposto filme chamado Cavalo Negro, ou Dark Horse, o Equíneo Soturno. Posso falar com muita calma, fique tranquilo, dona Faia. Só manda o Flavinho pro debate. Ninguém morde. Eles viram lá o logotipo da onça e ficaram, meu Deus, vai morder. Não vai morder. Não vai morder. Até porque o onça não come burro. Não foi ensaiado. É tudo improvisado aqui. Os caras, isso aqui foi... Não é. Todo mundo que lugar sabe. Todos os discursos são diferentes em todos os eventos e cidades. Então, esse aqui eu estou inventando na hora e vamos ver o que vai dar. Então, mas essa do cara de burro foi boa mesmo. Enfim, e esse medo, tanto dele quanto do Lula, naturalmente combinam com a estratégia deles. Você não ouve falar durante o processo eleitoral do que eles estão fazendo. Alguém soube qual é a grande agenda do Lula? Qual é a proposta do Lula? Ninguém está sabendo. O que Flávio foi fazer? Hoje o Flávio vai encontrar o Tarcísio e o Nunes. E a outra coisa muito engraçada é que ele tem que ficar elogiando o Laranja Negra lá na eleição. Pro Tarcísio e pro Nunes, que odeiam os caras. Aí eles assim. E aí ele, não, boa pessoa. Que situação, cara. Que situação triste. Esses são os caras que se diziam tão valentes. Esses são os caras, Flávio Bolsonaro e sua família, que tantos senhores e senhoras de idade se mataram em brigas na internet. Ah, o capitão, eles estão lutando por nós, o sistema está contra eles. Não, eles sabiam que eram os caras que têm medinho do debate, que têm medinho de se defender, que ficam, meu Deus, e se eu for? Oh, meu Deus, era isso. É por isso que o Xandão ganhou tão fácil. Veja, vira e mexe eu vejo questionamentos sobre o fato de a gente ter conseguido montar um partido. Sim, nós montamos um partido. Partido aqui, eu vejo as cores dele aqui presente com todos vocês. É o partido da nossa geração, ninguém vai tomar da gente, ninguém vai botar o dedo na nossa cara e falar o que a gente tem que fazer. Nós somos independentes, indomáveis, nós somos como uma onça. Somos tranquilos. Já estamos construindo nosso destino. Só que como o bolsonarista não consegue aceitar isso, porque não conseguiu, aí você fala, tiveram favores aí do sistema. Cara, o único favor do sistema que a gente teve foi o sistema do TSE funcionar às vezes, porque ele vivia caindo. Quem foi corretor sabe. O sistema ficava subindo, as fichas ficavam caindo, sabe? Pô, se tiver um dia que não cai o sistema, é um dia bom. Essa era a real. Os bolsonaristas tentaram montar um partido chamado Aliança pelo Brasil, e eles tinham uma perda diária de 85% das fichas deles coletadas. Quase 9 em cada 10 fichas coletadas por eles eram perdidas, porque eles não sabiam escrever o próprio nome nas fichas. É real. Ou eles estavam filiados a outros partidos e mesmo assim mandavam a ficha para o cartório. Ou um caso ainda mais bizarro, o Bolsonaro falou, olha, você tem que assinar e levar para o cartório para confirmar a sua assinatura, para fazer a conferência da firma. Aí manda para o cartório eleitoral. Pois bem, aí a pessoa ia e assinava, e ainda ia lá e reconhecia a firma com uma assinatura diferente do que estava no cartório eleitoral. Aí perdi é o sistema, é o Xandão. O Xandão devia dar risada, porque nem precisou sabotar. Porque quando o cara é burro, quando o cara é fraco, você nem precisa agir muito. Os Bolsonaros são as pessoas, a gente tem que se lembrar de algumas coisas que aconteceram. Porque senão a gente vai ficar maluco. Esses caras chamaram Marcos Duval, lembra do senador Marcos Duval? Que supostamente é da SWAT? Eles chamaram esse cara para dar um golpe no Xandão, com um colete, E o Marcos Duval ainda deu um golpe neles que avisou a imprensa. Depois eles chamaram o hacker vermelho, alguém lembra do hacker? Para tentar invadir o sistema do TSE. A gente está falando de uma gente desse gabarito. Aí essas pessoas veem a gente crescendo, essas pessoas veem a gente compartilhar e falam, com certeza foi o sistema que deixou. Porque na cabeça medíocre, não é nem medíocre, na cabeça pequena deles, eles não conseguem conceber que alguém consegue fazer o trabalho sério, certo, sem precisar pedir favor para ninguém. Nós conseguimos passar o nosso partido por 7-0 no TSE. Não havia nenhuma falha. Não havia nenhuma denúncia. Ora, havia um espaço, eu preciso responder isso para vocês, até porque está sendo transmitido ao vivo.
Havia um espaço para tentar impugnar o nosso partido, sabia? Todo mundo pode impugnar. Você entra no processo final, apresenta suas fichas, tem um prazo para qualquer cidadão impugnar, falar, ó, foi errado, tinha fraude. Sabe quantas impugnações apareceram? Zero. Zero. Falar na internet, ai, eles fizeram isso, ai, eles fizeram... Aí é fácil. Pegue um advogado e vá lá e faça impugnação, faça denúncia. Porque aí você pode responder, né? Aí não foi ninguém. Que curioso, né? Que curioso. Por que ninguém tentou impugnar? Aí foi ao julgamento, a Procuradoria-Geral Eleitoral falou favoravelmente, é para validar, e o TSE julgou favorável. Estou falando isso porque nós estamos há anos fazendo a nossa lição de casa, estudando mais, publicando o livro amarelo. Quando a gente é sabatinado em todos os veículos de imprensa, as pessoas, os jornalistas perguntam pra gente sobre as propostas que a gente escreveu. É sobre as propostas que a gente estudou. É sobre os temas que a gente vem debatendo. Portanto, nós somos questionados sobre o nosso trabalho. Assim como quando montamos o partido político, nós nos submetemos às regras e cumprimos elas. Ou seja, como agentes políticos, nós fizemos nossa lição de casa e nós estamos aqui de cara limpa, independentes, prontos para defender aquilo que nós acreditamos, porque nós somos inteligentes e trabalhadores. Nós somos melhores do que os nossos rivais. Nós somos superiores a eles em todas as áreas. Vocês estão agoniados com isso aqui. Alagoas tem mais de 30 mortes para cada 100 mil habitantes. Muito acima da média nacional. Mas muito acima da média nacional. Meu estado, que é um lugar que você se sente inseguro, a cidade que eu vivo, São Paulo, é uma cidade insegura, tem 5 mortos a cada 100 mil habitantes. É 6 vezes menos do que o estado de vocês. Então eu entendo a raiva de vocês. E ela é justificada. Ela é justificada. O cidadão não tem que ter medo de dizer o que sente. Não tenha medo de dizer o que você sente. A gente passou anos tendo vergonha e sendo reprimido por dizer coisas óbvias que deveríamos dizer. Por exemplo, um bandido tem que ser muito preso. E se pego durante um assalto, o que o policial tem que fazer? É só para entender. Se você tá... Essa senhora aqui, você é minha candidata. Tá andando na rua, minha nobreza de minha candidata. Tá andando na rua. Aí vem um sujeito, aponta uma arma para ela. Ele se tornou o juiz da vida dela. Ele tem controle total sobre a existência dela. O que um policial vai fazer com uma pessoa que se coloca nessa posição? Tem que sentar o laço. Acabou. Senta o laço nesse filho da... Acabou. E se só veja só. Mas imaginem a hipótese de que esse bandido se entregou. Me arrependo, me entreguei. Se entregou, meu amigo? Muito bom. 30 anos na cadeia. Ela sobreviveu, ela não morreu. 30 anos na cadeia, sem progressão penal. Vai costurar bola? Vai. Vai fazer móveis? Vai. Vai fazer bola de aço? Vamos discutir, até porque reindustrializa o Brasil também. Ah, vai. Vamos instalar aqui em Maceió a primeira fundição de bolas de ferro para o nosso sistema. É a Bola Brás, são estatal. Como meus amigos jornalistas, por favor, saibam que há um elemento cômico no que eu tô falando aqui, por favor. A Bola Brás. É porque assim, são jornalistas sérios que aqui eu já fui entrevistado por eles, mas houve uns jornalistas da CNN, da BBC, eu juro pra vocês, que colocaram isso como uma proposta.
Certo daí que uma das minhas propostas era fazer lavagem cerebral em estudantes. Alguém viu isso, por favor? Fala, não, eu tenho proposta fazer lavagem cerebral nas pessoas. Aí eles ligaram, o Renato atendeu, até conversou com eles. Não, é que ele falou numa live, o Renan fala tanta coisa numa live. É como se o Lula uma vez falou que a cidade de Pelotas tinha muitos homens com gostos sexuais diversos. Né? E aí... Exportador de pessoas que são mais diversas. Vamos colocar assim. E aí... Aí o BBC, então, o Lula defende exportação de gays. Por que a BBC não fez isso? Porque ela está tomando por literal, por proposta, comentários diversos. Os meus não são nem de perto, assim, nem de longe, similares às atrocidades ditas pelo Lula. Lula é a figura mais politicamente incorreta do Brasil. Lula gosta de falar, só que ele tem a licença. Lula tem licença. Ele pode falar o que ele quiser. É machista, não sei o que, é todos os istas todos. Ele pode. Para ele tá bem tranquilo. Prosseguindo. Saindo agora, tô muito piadista hoje, né? Prosseguindo. O momento agora, em todos os estados da federação, é de cruzar a linha que nos permite a viabilidade. A campanha do Lula é uma campanha que não tem propósito e ela está na eleição única e exclusivamente para viver uma não eleição. O Lula quer viver o que se chama de uma não eleição, de um não processo eleitoral, de um processo político. Porque o Lula tem um governo ruim, com uma aprovação que está no mínimo da sobrevivência. Essa eleição para o Lula, nesse sentido, é uma eleição que as pessoas não podem discutir os temas que mais preocupam o brasileiro. Em todas as pesquisas, os dois temas que mais preocupam os brasileiros são corrupção e segurança. Primeiro, segurança, segundo, corrupção. Estamos falando de um governo que não vai bem em nenhuma dessas áreas e que nem é entendido como um governo limpo ou um governo anticrime. Portanto, o Lula não quer que debatam os temas principais, porque aí as pessoas vão se lembrar que o governo dele é ruim. E é por isso que no segundo turno ele perde de todo mundo, menos... E aí o Lula tá jogando um jogo, assim, em que ele tem que escolher o adversário. Então é um xadrez muito sutil que o Lula tem que jogar. O Lula tem que ver o Flávio queimado, porque o Flávio é queimado. Tem que deixar queimar mais um pouco. Não pode que ninguém cresça. Não pode enfrentar ninguém além do Flávio. Quer ver todo mundo pequeno e não quer ver o brasileiro falando de eleição. Então pro Lula ele quer ver se falando de qualquer outra coisa. Fala de qualquer outra coisa, não fala de eleição. O Lula não quer que as pessoas debatam nada. Ele só quer que o eleitor dele, que ele trata como curral, que ele trata agora vale gás e energia elétrica de graça, vá lá, aperte 13 e acabou. Misteriosamente ele está reeleito. Reeleito, ele vai nomear 4 ministros do Supremo, vai fazer uma maioria no Judiciário, vai para cima do Legislativo, vai pegar essa banda podre, veja só o que eu estou falando, vai pegar a banda podre do Congresso, que se lambuzou com o orçamento secreto, e aqui estamos no estado dos mais beneficiados pelo orçamento secreto. Mas não beneficiados pelo povo, vocês entenderam. Eu fui gravar um vídeo, inclusive, qual é o nome da cidade? Rio Largo. Fui ver a Vossoroca em Rio Largo, com as obras que receberam, inclusive emenda do senhor Arthur Lira. E obra mal executada, vazamento, Vossoroca, a cidade está virando um buraco gigante. Resultado do orçamento secreto. Um dia vocês vão ter aula de geografia e geologia. O que gera Vossorocas? Orçamento secreto. E alguém... Ai, que professor diga que não serve. E aqui, então, o Arthur Lira já está sendo investigado pelas emendas dele. Todos os grandes políticos do Centrão serão. E o Lula vai usar o STF e o PGR, num eventual próximo governo, para botar todo mundo no bolso. Não porque o Lula é anticorrupção, mas porque ele quer ter maioria no Congresso. Então ele terá maioria no STF, no Congresso, e pela primeira vez o Lula terá total e completo controle sobre a República. Então ele precisa, para fazer isso, que você fique quieto. E é isso que os bolsonaristas estão fazendo. O bolsonarista tem vergonha de apoiar o Flávio. Ele não consegue justificar para vocês que ele vai votar no Flávio. Hoje, vocês podem pegar nos grupos das famílias, nas reuniões, no dia dos pais, num jantar que vocês assam, um churrasco. Não é o bolsonarista mais indo convencer todo mundo. Esse cara tá meio... Hoje os chatos são vocês.
E ele tá na defensiva. Ele, não, o Renan é comunista. Calma aí. O Renan é aliado do PT, ele nem sabe explicar por quê. Só o Renan não é o PT. O Renan tem um cabelo meio cacheado, deve ser comunista. Esse cara aí, não, cuidado. Eu vejo as desculpas todas deles, são as mais idiotas possíveis. Eles estão na defensiva. Porque o medo deles é que as pessoas despertem e algo novo que eles não compreendam venham e os engulam. E esse algo novo que somos nós, não é que vai derrotar o Lula no segundo turno. O que faremos com o Lula no segundo turno será tipificado no Código Penal daqui a alguns anos.